Vamos abrir as nossas Bíblias então, queridos, em Atos, capítulo 2. E vamos ler dos versos 42 a 47. E diz assim, texto muito conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabem, este texto, meus queridos, é um texto maravilhoso, é ou não é? Eu gosto sempre muito de ler este texto. Porque ele fala-nos sobre a igreja primitiva, mas ele fala-nos daquilo que é tão necessário nós vivermos hoje como igreja, amém? E há duas palavras aqui que se repetem neste texto curto que nós lemos, e essas palavras, é a mesma palavra, na verdade, que se repete, e eu gostaria de aprofundar muito sobre esta palavra aqui nesta manhã com vocês, porque foi exatamente aquilo que Deus trouxe ao meu coração esta semana. Sabem, quem esteve na conferência, Victory? Quem esteve? Foi bênção. Sabem, nós começámos lá na quinta-feira, porque na quinta-feira nós temos 2 conferências por ano. Vocês como MCI têm que saber, nós temos uma no meio do ano e temos uma no final do ano. Normalmente em junho e em novembro. E nessas 2 conferências há sempre um dia que é reservado para os obreiros e para os pastores. Porque obreiros e pastores, assim como líderes também, não é? Mas talvez mais obreiros e pastores, são pessoas que estão mais tempo a dar. E também precisam de ser renovados para receberem. Amém? E ali é sempre a quinta-feira da conferência, não é? Nessas 2 conferências anuais que há. Esse dia é reservado para que obreiros e pastores possam ser renovados na sua visão, no seu propósito, nas suas forças, sabem? E há uma coisa que me deixou muito feliz. Quem é que sabe o tema da conferência? Não sabem o tema da conferência? Qual? Isso, digam! Victory. Ah, já sei, vocês estão com medo de dizer em inglês, né? Pode ser vitória, gente. É o significado da conferência, sabem? E sabem o que é que me deixou muito feliz? Partilhar aqui com vocês. É que Deus já vinha ministrando esta palavra ao meu coração desde o início da semana. Sabem? E na quinta-feira, Deus confirmou. Ontem, Deus confirmou novamente. Foi um tempo maravilhoso de renovo. Quem foi lá foi renovado. Amém? Foi muito bom, queridos. Então, a palavra predominante do texto que eu li, e a palavra que eu creio que também foi predominante nesta conferência de Vitória, foi perseverar. O pastor Cícero falou várias vezes até ontem, quem esteve lá sabe, ele usou a palavra prevalecer. Vocês acham que vai ao encontro de perseverar? O texto fala em perseverar. E o pastor Cícero ontem falava muitas vezes em prevalecer. É ou não é um desafio para mim e para ti nesta nossa caminhada com Deus? Mas nós precisamos, queridos, nós precisamos de perseverar. Porque só perseverando é que nós vamos prevalecer. Amém? E permanecer também. Só quando nós colocamos na nossa mente e no nosso coração que nós precisamos. Sabem? Pensa numa coisa que é extremamente necessária no teu dia-a-dia. Uma coisa a qual tu não consegues passar sem. Eu gostaria de dizer nesta manhã que na minha e na tua caminhada com Deus, nós precisamos de ser perseverantes. Nós precisamos de perseverar.
Nós precisamos de ter isso como algo que sabem, é diário, é constante, é permanente na nossa vida. Eu tenho que ter isso incutido dentro de mim. Eu preciso de perseverar. Eu preciso de perseverar. Eu preciso. Diz assim comigo. Eu preciso de perseverar. Porque só aqueles que perseveram é que alcançam a vitória. Sabes disso? Porque aí é que está o grande desafio, queridos. Começar, toda a gente começa bem. Não é verdade? É fácil começar, queridos. Eu vou casar um filho esta semana. E sabe o que é que eu lembrava? Casar é tão lindo, não é? Vamos lá ser sinceros. O dia do casamento não é uma coisa linda? Uau! Mas e depois, manter 30 anos casado? É preciso perseverar. Vamos ser sinceros. Não, pastora, o meu casamento é perfeito. Eu não precisei... Não digam isso. Queridos, nós temos que perseverar. Em todas as áreas da nossa vida. Especialmente na nossa caminhada com Deus, no propósito que Ele tem para nós. Nós temos que colocar isso, sabem, na nossa mente. Eu preciso de perseverar. Talvez tu tenhas chegado aqui nesta manhã com algum tipo de pensamento de desistir de alguma coisa, em alguma área da tua vida, seja ela qual for. Porque eu acredito que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, todas as áreas da nossa vida, elas estão incluídas num propósito, amém? Então, nós precisamos de perseverar num todo. Talvez hoje tu sejas essa pessoa que precisa de perseverar mais na área do casamento. Talvez sejas essa pessoa que precisa de perseverar mais na vida profissional. Talvez sejas essa pessoa que está a precisar de perseverar na questão da saúde. Talvez sejas essa pessoa que está a precisar de perseverar no chamado. Mas com certeza que tu chegaste aqui nesta manhã em alguma dessas áreas, tu precisas de perseverar. Amém? E eu fiquei muito feliz porque este foi exatamente o tema que Deus trouxe para partilhar com vocês nesta manhã. Mas antes de eu falar em perseverar, eu tomei nota na quinta-feira, no dia que nós estivemos lá, os obreiros e os pastores, de algumas frases que o pastor Sitzan ele disse, que vinham muito ao encontro deste tema. E eu decidi tomar nota para partilhar com vocês, porque essas frases, elas fortaleceram o meu coração. E eu gostaria também de trazê-las para vocês. E diz assim: chegamos onde chegamos porque temos guardado e perseverado na visão que Deus nos deu. E ele estava-se a referir à MCI, ao Ministério. Nós vamos fazer em 2027 30 anos de Ministério. A MCI vai fazer 30 anos de Ministério. Porquê que nós chegámos onde chegámos hoje? Porquê que a MCI tem tantas igrejas? Em Portugal, fora de Portugal. Porquê que Deus tem feito tanta coisa linda através da MCI? Chegámos onde chegámos porque perseveramos na visão que Deus nos deu. Nós precisamos de perseverar para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, queridos. Nós precisamos de perseverar. A vitória, isto é outra frase, a vitória pertence àqueles que perseveram. Quando um atleta começa uma corrida, ele tem ou não tem a meio daquele caminho, daquele trajeto. Eu sou péssima em corrida, eu detesto correr, gente. Se eu tivesse a fazer uma corrida, eu acho que era a primeira a desistir. O atleta ele não tem que perseverar no meio daquele caminho para chegar ao destino, para chegar lá, sabem? Para alcançar a vitória ele tem que perseverar. E Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de perseverança. Jesus, ele mostrou-nos que nós precisamos de perseverar no amor, no serviço, no sacrifício. E a certa altura o pastor Sitzan colocou lá um cartaz assim grande que dizia assim, isto foi para os obreiros e pastores, dizia assim: o líder servo é aquele que se deixa conduzir por territórios desconhecidos, desconfortáveis e espinhosos para cumprir a sua missão. Quando a Bíblia muitas vezes nos fala de perseverar, nós já podemos, queridos, ter a certeza de que a nossa caminhada ela não vai ser fácil. Não é?
Não há um ditado que diz assim, a vida não é um morango, né? Morango é bom ou não é? Agora está na época deles. São bons, que maravilha. Queridos, mas a vida não é um morango. E viver o nosso propósito com Deus. Queridos, quem não tem logo a firme convicção que vai ter que perseverar, infelizmente vai desistir no meio do caminho. Mas eu gostaria de conduzir este tema da perseverança exatamente ao foco daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E vocês vão entender à medida que eu vou falando, sabem, onde é que eu quero chegar, porque é exatamente aquilo que Deus trouxe ao meu coração, para mim, que eu quero partilhar com vocês, com a igreja. Para mim e para todos, obviamente. E antes de nós avançarmos nesta questão da perseverança, eu gostaria que colocassem aqui o tema da minha palavra. Livres do perigo da performance e abençoados com a escolha de... pastora, mas performance não é uma coisa boa? Entendam aquilo que eu vos quero explicar e ajudem-me. Está bem? Vocês vão me ajudar? A performance é uma coisa boa, falando naturalmente à luz do mundo. Mas eu quero falar com vocês da performance à luz da palavra de Deus. Amém? Ok? Eu não estou aqui a querer dizer que performance é uma coisa má. Não é isso. Eu quero falar com vocês. Primeiro, antes de avançar na perseverança, eu quero partilhar aqui algumas coisas com vocês sobre o perigo da performance à luz das Escrituras. Amém? Todos entendem? Então vamos lá. Todos nós, queridos, nós corremos o risco na nossa caminhada de viver uma vida com Deus cheia de performance. E eu já vou explicar. Primeiramente, eu vou trazer um pouco de significado do que é a performance à luz da palavra de Deus. E eu vou dar um exemplo bíblico maravilhoso sobre um homem que caminhou em plena performance, para vocês entenderem. O que é performance? Desempenho, resultados, produtividade, tudo isto é bom? É bom. Vocês podem dizer que é bom. Só que à luz da palavra, muitas vezes nós caminharmos com performance, ou nós vivermos o nosso propósito cheios de performance, vai fazer com que, muitas vezes, o que nós queremos é uma aparência de sucesso. Sabem? É uma aparência de um sucesso. A performance busca reconhecimento humano ou uma espiritualidade, muitas vezes baseada em obras visíveis aos homens. E o que é que nós temos que querer para nós, queridos? Nós vamos ser muitas vezes reconhecidos pelos homens, isso é bênção. Mas o que nós temos que querer e desejar no nosso coração é nós perseverarmos de tal forma na nossa caminhada com Deus que esse reconhecimento, ele primeiro tem que vir de Deus sobre a nossa vida. Amém? Porque o verdadeiro sucesso de um homem, de uma mulher de Deus, sabem qual é? É a forma com que nós somos vistos pelo céu e não tanto pela terra. Só que nós, às vezes, como nós vivemos neste mundo, sabem, tenebroso, muitas vezes nós queremos, nós desejamos esses aplausos, sabem? Nós desejamos esse reconhecimento. Nós desejamos mais às vezes, e esse é que é o grande perigo, queridos. Nós desejamos mais o reconhecimento e os aplausos das pessoas. O reconhecimento e os aplausos horizontais do que o reconhecimento e os aplausos verticais. Que esse é que verdadeiramente é o mais importante. Só que nós vivemos efetivamente neste mundo. E é sobre isto que Deus quer falar connosco nesta manhã. Sabem? Nós precisamos, eu e tu, de perseverar em sermos transformados
naquilo que Deus quer que nós verdadeiramente sejamos. Vocês estão a entender o que eu quero dizer? E para isso é preciso perseverar. É preciso perseverar, porque se nós não perseverarmos, nós vamos ser engolidos. Nós vamos ser, muitas vezes, transformados, nós vamos ser, às vezes, dominados, sabem? Pelo sistema deste mundo. E Deus quer nos lembrar disso nesta manhã. Deus quer nos lembrar disso, sabem? Qual é o propósito efetivo pelo qual eu te criei? Tu sabes? Ou és essa pessoa que já se deixou, de certa forma, dominar pelo sistema deste mundo? Em Mateus, o capítulo 6, o verso 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos, queridos, de quererem fazer as coisas só para vocês serem vistos, terem aplausos. Porque o melhor e o maior aplauso que nós podemos ter é o vertical. É o vertical, queridos. Muitas vezes, vocês sabem que há pessoas que aqui na Terra, elas nem são reconhecidas. Vocês já pensaram nisso? Há pessoas que aqui na Terra, elas não são vistas, elas não são reconhecidas, elas não são faladas, mas no céu elas são aplaudidas. Sabem? E eu sei que isto é muito fácil, porque nós muitas vezes, nós vimos aqui ao domingo. A minha pergunta para ti nesta manhã é: quando tu sais da tua casa e tu vens para um culto, eu acredito que é para tu receberes da palavra de Deus na tua vida. Pelo menos eu penso assim: Senhor, o que é que eu vou fazer com aquilo que eu recebi? Eu vou fazer com que isto produza efetivamente algo na minha vida. Sabem? Porque ouvir, queridos, a teoria é maravilhosa. Só que nós, como cristãos, o que vale mesmo é a prática. Não é a teoria não serve nada. Não é? A própria Bíblia nos diz: se nós só ouvirmos, mas não praticarmos, não vai servir para nada. E nós vivemos num mundo, queridos, em que cada vez está mais perigoso nesse sentido, sabem? De nós, realmente, assim, temos uma tão boa aparência. Quem é que conhece a pastora Hilda, lá de Sintra? Alguns conhecem, não é? Como é que vocês acham que essa senhora ela é vista lá no céu? Maravilhosamente. Ela é uma intercessora, queridos, há muitos anos. Uma mulher de Deus que ora. Ela não é muito vista, ela não é muito falada, ela não é muito ouvida. Só que lá no céu, eu garanto-vos que ela é conhecida. Lá no céu ela é conhecida. De que forma é que eu e tu, nós somos conhecidos no céu? Sabem? Em 1 Samuel, o capítulo 16, o verso 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê com o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabem a quem o Senhor estava-se a referir aqui? Sabem? Vocês sabem ou não? A quem? Sabem qual é o maior exemplo bíblico de performance? Saul. Saul começou muito bem, queridos. Saul foi escolhido por Deus para ser rei. Ele começou até humilde. Se vocês forem lá ver a história dele. Só que ele foi se corrompendo. E aqui eu volto a fazer um parêntese. Sabem porquê? Porque Saul não perseverou
em ser transformado naquilo que Deus efetivamente queria que ele fosse. E eu e tu, nós temos essa luta diária. Nós temos essa luta diária. Nós corremos o risco de caminhar numa performance maravilhosa. Performance top das galáxias. Só que, na verdade, nós corremos o risco de não perseverar efetivamente, queridos. Perseverar em sermos transformados. Há uma bênção nessa perseverança. Há uma bênção quando tu perseveras. Só tu sabes, na tua intimidade com Deus, o que tu lutas. Eu e tu, nós lutamos para nós sermos transformados de glória em glória no homem e na mulher que Deus quer que nós sejamos, porque todos os dias a nossa carne, ela quer o quê? Ela quer vir para fora, queridos. Todos os dias a nossa carne, ela quer prevalecer. Só que o nosso espírito tem que vencer, sabem? Nós temos que prevalecer espiritualmente. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar diariamente para não sermos aquilo que o mundo quer que nós sejamos. Nós temos que perseverar diariamente para não termos os desejos, aqueles desejos carnais de querermos agradar às pessoas, de querermos ser reconhecidos, de querermos ser, sabem, alguém. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastora, mas as pessoas estão a falar mal de mim. Alguém vai conseguir impedir as pessoas de falarem mal de ti e de mim? Nós vamos conseguir impedir? Responde a mim. Não vamos, queridos. Nós não vamos. O que é que diz lá nas bem-aventuranças? O que é que Jesus diz lá? Bem-aventurados vós que sois injuriados por causa do meu. Deixa-me dizer-te uma coisa. Deixa as pessoas falarem mal de ti. Deixa. Deixa. Jesus preocupou-se com isso? Não, queridos. O que nós temos que nos preocupar mesmo, sabem? É nessa transformação diária. E eu tenho a certeza absoluta que assim como eu tenho essa luta diária, vocês também têm. Porque é muito fácil, queridos. O mais fácil, sabem o que é? É nós respondermos aos desafios que nós enfrentamos diariamente. Nós respondermos de uma forma carnal. Nós reagirmos de uma forma carnal. Nós deixarmos a nossa carne prevalecer. Mas nós temos que deixar o nosso espírito prevalecer. Nós temos que perseverar todos os dias nos desafios que nós temos diariamente, em várias situações da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, os desafios que nós temos diariamente que enfrentar e perguntar: como é que Jesus faria? Como é que Jesus faria? Como é que Jesus reagiria? Como é que Jesus responderia? Muitas vezes Jesus ficaria só calado. Amém? Vocês creem nisso? E Saul, meus queridos, ele é efetivamente o maior exemplo bíblico de um homem que caminhou em performance, um rei levantado por Deus. Uma das maiores marcas do caráter de Saul foi uma obediência parcial, só até onde lhe convinha. Ele obedecia em algumas coisas, naquilo que ele achava que para ele fazia sentido, mas naquilo que ele não queria. Ele rejeitava obedecer, então era uma obediência parcial. E Deus não espera de nós isso. Ele espera de nós uma obediência total, a 100%. Por isso nós temos que perseverar em sermos obedientes. Temos ou não? Sou só eu que
tenho que perseverar diariamente para ser obediente a Deus, naquilo que Ele me manda fazer, naquilo que Ele me manda ser. Às vezes, quando acontece alguma coisa que eu tenho vontade logo de... que o Espírito Santo só diz assim, calada. O Espírito Santo faz isso com vocês também? Espero que sim, né? Senão eu vou ser a pior pessoa desta sala. O Espírito Santo diz assim, cala a boca. Às vezes nós, esposas, mulheres, com o nosso marido, nós somos prontas para... E o Espírito Santo diz assim, cala a boca, deixa o homem ser homem. Saúl tinha uma obediência parcial, uma preocupação excessiva com a opinião das pessoas, um orgulho disfarçado no qual ele atribuía a si mesmo os méritos que eram de Deus. Queridos, nós não podemos só dizer da nossa boca para fora toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sejam para Deus. Nós temos que viver isso. Não pode ser uma frase clichê, porque efetivamente eu e tu, se Jesus sair, não sobra nada. Se nós deixarmos de orar, vai dar ruim, mas muito ruim. Não vai? Ah, pastora, estás a falar brasileiro? Estou. Hoje de manhã a Viviane foi à minha sala que ela está a fazer um arranjo para mim, lindo. Uma coisa linda que ela sabe fazer de costura, não é? E eu disse lá uma palavra e ela assim, pastora, essa palavra é brasileira. Ó, Viviane, tá. Então, tipo, tá bom. Saúl atribuía a si mesmo, querido, os méritos que eram de Deus. Meu Pai, tem misericórdia da nossa vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu e tu? Nós queremos, fui eu que fiz. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Queridos, se eu e tu nós estamos aqui vivos com fôlego de vida, foi porque o Senhor nos deu. Se eu estou aqui em cima deste altar hoje de manhã, subi, dei a volta, caminhei, subi aquela escada e estou aqui em cima, foi porque o Senhor permitiu. Se nós saímos da nossa casa hoje de manhã, acordámos vivos, foi porque o Senhor permitiu. Se nós temos comida no nosso frigorífico, foi porque o Senhor permitiu. Nós temos que perseverar nessa humildade, nessa mansidão, nesse quebrantamento, do qual Jesus nos dá o exemplo. Nós temos que perseverar, que Ele cresça e que eu diminua a cada dia. Eu preciso de perseverar. Eu preciso de perseverar em não deixar a minha carne vencer. Eu preciso de perseverar em espizinhar a minha carne e dizer que quem vai prevalecer é o meu espírito. Amém? O Espírito de Deus que habita em mim. Saúl, queridos, ele não era um homem quebrantado. Ele era cheio de justificativas. Eu e tu, nós precisamos de perseverar, queridos. Quando há alguma coisa que acontece, que eu e tu nós fazemos errado. Tu fazes coisas erradas, eu faço. E é assim, sabem o que é que nós temos que perseverar? É que quando eu faço uma coisa errada, eu só pura e simplesmente dizer assim, é verdade, eu fiz errado, peço perdão. Mas parece que vai ser arrancado um pedaço de nós quando nós dizemos isso, é ou não é? Não vai ser arrancado nenhum pedaço teu. Fica tranquilo. Experimenta só, vais ver que não sai nenhum pedaço teu se tu fizeres isso. Nós precisamos de perseverar em ser humildes, queridos. Se alguém, às vezes dentro de casa, o próximo mais próximo, vai chamar a nossa atenção para alguma coisa, dizer alguma coisa, nós logo, somos cheios de justificativas. Alguém se identifica? Não, porque não fui eu, porque foi fulano, foi cicrano, não, porque eu hoje acordei. Justificativas. Saúl tinha muitas justificativas. Sabem que há aquele ditado que diz assim, quem tem muitos argumentos tem pouco arrependimento. É tão bonito quando alguém diz assim, é verdade, eu falhei. E queria dizer, é tão mais simples, sabem? Porque
arranjar montes de justificações e justificativas é desgastante, não é? E Saúl, ele era esse cara, assim. E por estas e outras coisas, ele foi rejeitado por Deus, queridos. Porque ele não perseverou em deixar Deus trabalhar o seu caráter. Nós precisamos, eu e tu, de perseverar, deixar o Senhor trabalhar no nosso caráter. Deixar o Senhor te quebrantar. E ontem o pastor Sidson falou nisso, quando ele estava lá, né, sobre Jacó. Às vezes Deus, querido, Ele tem que nos dar assim Há quem diga assim, mas Deus não castiga. Não, eu não acho que Deus castiga. Eu acho que nós é que nos castigamos a nós próprios. Porque Deus muitas vezes avisa e volta a avisar e usa pessoas para avisar e para falar e para alertar. E nós permanecemos no mesmo erro, na mesma coisa. E um dia Deus chega lá e faz assim, faz ou não? Pastora, estou chocada. Graças a Deus que estás. Que assim vais sair daqui desta manhã e vais. Né? Que é tão mais fácil, quando nós ouvimos Deus a falar, Deus a usar pessoas, Deus a chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que Ele repreende quem Ele ama, queridos. Para nós sermos transformados, nós precisamos de perseverar nessa transformação diária. Nós precisamos de perseverar, queridos. Pastora, queridos, é preciso perseverar, porque senão nós vamos desistir dessa transformação. Nós vamos nos deixar entrar na corrente deste mundo, sabem? Achando que tudo é normal. Eu sou um crente há 20 anos, mas eu estou igualzinho ao que eu era há 10 anos atrás. Não pode ser. Não pode. Não pode ser. É fácil? Não é fácil, queridos. Não é fácil. É difícil. Vocês já ouviram falar no creme de sabonete? Já ouviram? Vocês até estão a rir, já sabem o que é, né? É aquele que quando aperta, né? Creme de sabonete. E Deus aperta ou não aperta? Aperta! E o creme de sabonete é aquele quando Deus aperta assim, ele salta fora. Deus aperta outra vez, salta fora. Toda a vida é o creme de sabonete. Mas eu declaro em nome de Jesus que todo o espírito de creme de sabonete sai desta sala. Em nome de Jesus. É difícil para ti, é difícil para mim também, é difícil para todos. Estamos todos no mesmo barco. Let's go. Bora. Bora ser transformados. É muito choro. Nos pés de Jesus mas ali Ele trata connosco. Bora. Queridos, e nós não nos podemos, de facto, sabem, deixar corromper pelo sistema deste mundo. Eu gostaria de te fazer uma pergunta e não quero que tu me respondas. Qual é a expectativa que Deus tem a teu respeito? Já paraste para te perguntar sobre isso? Será que a expectativa que Deus tem a teu respeito, ela ficou retida há 5, 6, 7, 8 anos atrás na tua vida? Qual é a expectativa? Qual é a expectativa que Deus tem a teu respeito? Porque muitas vezes é a tal história. Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Só que a realidade é outra. Não é, queridos? Deus tem uma expectativa a teu respeito e a meu respeito. Deus tem uma expectativa. E nós precisamos de perseverar para suprir essa expectativa. Para alcançar essa expectativa. Eu e tu, se nós não perseverarmos, nós vamos entrar numa performance diária em que vai parecer que está tudo bem, mas nós não vamos corresponder à expectativa que Deus tem para nós. Que Deus tem sobre nós. E eu quero te dizer nesta manhã, tu podes ter coisas muito importantes na tua vida. E tens, com certeza, coisas assim como eu. Mas a expectativa que Deus tem a meu e a teu respeito, ela tem que ser uma grande prioridade.
Fecha os teus olhos durante um segundo, se tu estiveres à vontade. Fecha os teus olhos. E aí na tua oração silenciosa, pergunta ao Senhor nesta manhã aqui nesta sala. Senhor, qual é a tua expectativa a meu respeito? Qual é, Jesus, a tua expectativa a meu respeito? Qual é a expectativa que Jesus tem do Carlos, da Luanda, da Daniela, do Rubens? Qual é a expectativa que Jesus tem? Qual é a expectativa? Todos nós. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A expectativa de Deus a nosso respeito. Efésios 4:22-24 diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Despojai-vos do velho homem. A expectativa de Deus a nosso respeito, queridos, é que nós sejamos transformados dia após dia, de glória em glória. Porque há um mesmo Espírito que habita em todos nós, que todos os dias tenta falar connosco, ministrar ao nosso coração sobre essas expectativas. E nós precisamos de perseverar para alcançar. Nós precisamos de perseverar. Porque muitas vezes nós vimos, sabem, de uma linhagem de traumas, de dores, de abusos, de tanta coisa, e se nós não nos libertamos dessas coisas todas, nós não vamos suprir a expectativa de Deus, porque nós vamos responder, nós vamos reagir, nós vamos responder no nosso dia-a-dia, na nossa vida, carregados dessas coisas. Carregados de rejeições, carregados de traumas, carregados de pesos, carregados de coisas das quais nós não nos libertamos, e nós não vamos suprir a expectativa que Deus tem a nosso respeito. Nós vamos viver uma vida de performance, porque o crente é muito bom nisso. O crente muitas vezes na igreja, ele aprende como é que ele tem que funcionar. Nós aprendemos e nós sabemos funcionar lindamente. E os homens que veem a nossa aparência às vezes até acham que está tudo maravilhoso, só que Deus sabe que está tudo mal, está tudo errado. Tu tens-te preocupado com isso nesta manhã, sabes? É assim, muitas vezes falar de situações de traumas, de angústias, de dores, de rejeições, de tantas coisas que às vezes nós carregamos. Só há uma coisa que eu tenho para te dizer nesta manhã, é que eu e tu, nós pertencemos a um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos transforma. A única coisa que eu tenho para te dizer nesta manhã é que é possível, é 100% possível isso acontecer. Só que a decisão vai ter que ser minha e tua. Sabem? A decisão vai ter que ser nossa. Ou eu vou escolher carregar esses fardos a vida inteira e eu não vou nunca alcançar a expectativa que Deus tem sobre mim, porque eu vou responder na medida daquilo que eu tenho dentro de mim, daquilo que eu carrego. Ou eu vou escolher e dizer assim: chega. Chega, sabem? E hoje, queridos, é um dia de Santa Ceia. Hoje é uma oportunidade que nós temos de renovar a nossa aliança com o nosso Deus. É uma oportunidade maravilhosa que nós temos de fazer um ato profético no momento em que nós tomamos aquela ceia e dizer assim: Senhor, eu vou deixar para trás, hoje eu vou deixar para trás
Hoje eu comprometo-me contigo que eu não vou mais levar estas coisas para a frente. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar em tornar-me, em transformar-me no homem, na mulher que tu queres que eu seja. Eu vou perseverar, eu vou perseverar. Eu vou conseguir, porque com o Senhor eu vou conseguir. Com a ajuda do Senhor eu vou conseguir. Sozinho, na minha força, eu não vou conseguir, queridos. Sozinhos nós não vamos conseguir, mas com o Senhor, com a ajuda dele, nós vamos conseguir. O que é que significa a perseverança à luz da Bíblia? Porque eu falei na performance à luz da Bíblia. O que é que significa a perseverança à luz da Bíblia? Continuar fiel a Deus, apesar das dificuldades, das provações e do tempo de espera por uma determinada coisa. A perseverança à luz da Bíblia significa uma constância no propósito. Porque começar bem toda a gente começa. Permanecer bem, perseverar para continuar bem é que nem todos conseguem. Infelizmente, alguns desistem pelo meio do caminho. É deixarmos-nos, a perseverança à luz da Bíblia, é nós deixarmos-nos ser transformados durante o processo. Sabem? E é tão triste, Cris, é tão triste, sabem? É muito triste. Sinceramente, genuinamente é muito triste. Nós vermos, às vezes, olharmos para pessoas que elas têm tanto potencial, tantos dons, jovens, pessoas com tanto potencial, pessoas em quem Deus tem um propósito tão lindo para cumprir, sabem? Pessoas a quem Deus quer usar de uma forma gloriosa, sabem? Pessoas que, se elas perseverassem nessa transformação que Deus quer fazer diariamente, elas seriam um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. E é triste, porque nós vemos que há pessoas que, porque elas não perseveram nessa transformação, elas não perseveram nessa cura, nessa libertação, nessa restauração, elas ficam paradas, paralisadas, no mesmo sítio, enquanto que Deus poderia usá-las, tem um potencial na vida dessas pessoas, para que elas sejam lançadas, sabem? Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Algumas versões elas dirão perseverança. A perseverança, à luz das Escrituras, ela está diretamente ligada à nossa disposição de transformação de caráter. E eu quero voltar aqui, já caminhando para o final, queridos, eu quero voltar aqui ao primeiro texto que eu li. E neste texto há um versículo. Este texto, ele tem o versículo que é o 42 e diz assim: perseveravam. Se vocês virem, nós lemos o 49 e o 49, se eu não estou em erro, ele termina lindamente. Depois de tudo o que eles se dispuseram a fazer, o Senhor acrescentou, o Senhor abençoou, né? Eles alcançaram a vitória. Só que aqui o 42 ele começa por dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
eu quero esmiuçar aqui rapidamente isto. O que é que significa perseverar na doutrina? Significa perseverar nos ensinamentos da palavra. Não sermos confundidos, sabem, com o sistema deste mundo que nos quer corromper, mas nós perseverarmos em mantermos-nos firmes na palavra, convictos na palavra. Eu vou viver a minha vida baseada nos princípios da palavra. Nada mais vai reger a minha vida além da palavra. E alguns dizem assim, mas a palavra está ultrapassada. Perseverar na doutrina é não deixar que nada te corrompa. É tu dizes assim, a minha vida ela é guiada pela palavra. A palavra de Deus rege a minha vida. A palavra de Deus conduz a minha vida. E é preciso perseverar. Sabem porquê? Porque todo o santo dia vai vir algum abençoado, alguma encrenca, para tentar desviar-te da palavra. Diz assim, faz isto, não tem mal, não tem problema. Não, uma mentirinha. Faz mal a ninguém. Queridos, nós temos que perseverar diariamente. Às vezes quem trabalha em empresas, sabem que o patrão diz, diz, faz, não sei o quê, acontece, as pessoas são levadas a corromper, são levadas a enganar o próximo. Nós temos que perseverar na doutrina. Nós temos que perseverar. Eu vou me manter firme nos princípios da palavra. A minha vida vai ser regida pela palavra e nada mais. Nem mais um til, nem menos um til, é a palavra. Às vezes nós vamos ser chamados de fundamentalistas, porque nós não nos desviamos da palavra. Amém? Perseverar na doutrina é deixarmos a nossa vida ser totalmente moldada conforme as Escrituras. Perseverar nessa transformação que Deus quer fazer através da palavra. Este texto também nos fala de perseverar na comunhão. Trata-se de relacionamentos espirituais genuínos, sabem? Não basta nós dizermos, nós somos uma família. Na prática, como é que funciona essa família? Famílias têm dificuldades, têm confrontos, têm? Têm ou não? Têm. Só que no fim de contas, toda a gente fica junto. É ou não é? Pelo menos é para ser assim, não é? Perseverar na comunhão, na unidade. Viver a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Respeitando a individualidade de cada um. As multiformas e sabedorias de Deus dentro da igreja. Todos diferentes, mas todos unidos. Queridos, e nós sermos mais, sabem, mais, como é que se diz? Essa perseverança na comunhão, nós procurarmos ser mais compreensivos uns com os outros, entendermos que todos nós estamos numa fase da vida diferente, não é verdade? A passar por desafios diferentes e sermos um pouquinho mais compreensivos nesse sentido. O respeito também que uma família precisa de ter, sabem? Essa comunhão, ela precisa de ser feita de respeito. Dentro de uma casa, os filhos têm que saber que têm que respeitar o pai e a mãe. Perseverar. Eu troquei aqui estas duas últimas, se vocês virem nesse versículo, a última é o partir do pão, mas eu deixei o partir do pão para o último porque hoje é dia de Santa Ceia. Então eu vou falar em perseverar na oração. Atos 1,14 diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Nós precisamos, tanto quanto a água que nós precisamos diariamente,
quanto o alimento que nós precisamos diariamente. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de estar em comunhão com Deus. Nós precisamos de manter uma dependência constante de Deus. Nós precisamos, como da água que nós precisamos de beber diariamente, nós precisamos de ser guiados por Deus em tudo na nossa vida. Nós precisamos de perseverar para que, às vezes, mesmo não sendo a minha vontade, mas se for a vontade de Deus, eu ceder à minha vontade. Sabendo que a vontade dele, no fim de contas, vai dar certo e a minha não vai, queridos. Quantas vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa e o Espírito Santo diz assim: não, mas não faças agora, que não é para esta hora. Mas eu tenho tanta vontade de fazer. Eu tenho que ceder à minha vontade. Às vezes eu não compreendo porquê, mas o Espírito Santo me diz assim: não é para agora, não é para esta hora. E a última, são 4 pontos, não é? Este texto também nos diz assim: perseverar no partir do pão, lembrando-nos de permanecer na obra de Cristo. Nós precisamos, queridos, de permanecer. Nós precisamos de nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos de nos lembrar da cruz, sabem? Nós precisamos de ler em permanência 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos de perseverar na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. Eu e tu, nós precisamos de perseverar em sermos transformados diariamente, de glória em glória, para que a nossa vida seja um louvor ao nosso Deus, para que a nossa vida diariamente glorifique ao nosso Deus.